Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, cujo tema é a eclesiologia, numa visão da nossa igreja a partir do Concílio Vaticano II. Então, nossa aula tem um público específico, são os nossos coordenadores de pastorais e movimentos que estão dentro de um processo formativo aqui na nossa arquidiocese de Aparecida. E então a gente vai dando continuidade, né, nesse projeto. Eu sou o padre André Pisani, sou pároco da paróquia São Francisco de Assis, em Guaratinguetá, né, sou formado pela Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma, né, no meu mestrado em eclesiologia. Então a gente vai tentar trazer um pouco essa história, abordagem no pré-concílio e pós-concílio, para que a gente possa entender melhor nosso papel, nossa participação como leigos dentro da nossa igreja, né? Então, lembrando então nosso linguajar também, às vezes ele vai descer um pouco no sentido de que nós estamos numa linguagem um pouco pastoral, mas sem trair, lógico, aquele que foi a linguagem oficial do Concílio Vaticano II. Então, eu gostaria de introduzir o nosso tema falando um pouco sobre o próprio termo, né, eclesiologia. Então, o termo, né, a palavra surge do termo grego ecclesia, né, eclesia, melhor dizendo, né, que depois teremos a eclésia em latim, mas que significa, né, que traz para nós essa ideia de convocação, de assembleia. Muitas vezes nós reduzimos simplesmente, né, a assembleia celebrativa, então, ou seja, nesse sentido de todos que estão reunidos, né, com um propósito. E esse propósito, ou quem causa essa reunião, vai ser de grande importância para nós dentro do nosso tema. Depois também a palavra, então, grega, né, mais um termo logos, que a gente já conhece como palavra, estudo, tratado. Então, daí que eclesiologia é o estudo sobre a igreja. Então, quando falamos de igreja, nós estamos falando de uma convocação de pessoas, né, que no Antigo Testamento, né, era a Kerral. A Kerral queria significar um povo reunido, né, com a sua intensidade religiosa, né, porque havia também o termo hebraico Edá, que simplesmente é uma reunião, um agrupamento de pessoas. Então nós temos dois termos para dizer uma reunião, uma convocação de pessoas. Edá, né, as pessoas reunidas, hoje poderíamos simplificar, por exemplo, quando nos encontramos num evento, né, para assistir um jogo, no cinema, no shopping, ou seja, há uma quantidade de pessoas que estão reunidas ali. E o Kerral, ele tem esse senso religioso. Então essa reunião ela tem um objetivo específico que seria um relacionamento com Deus. Então os judeus, por isso mesmo, né, eles tinham consciência de ter sido convocado por Deus, né? Nós já sabemos um pouco, né, da história de Israel, a história do Êxodo. Então o povo que estava sofrendo a escravidão do Êxodo ainda não se entendia como povo, né? A gente, então, conhecendo a história, o povo migra para o Egito em busca de terra, de fertilidade do solo, de produção da terra, e lá, depois de escravo, clama a Deus por libertação. Deus salva, e a partir do momento dessa salvação, então é que esse grupo de pessoas se entendem como povo. Nós somos o povo de Deus, o povo que Deus salvou do Egito. Porque antes nós temos esse conceito de tribos, né? Israel então era dividida por tribos. Então nós vamos ter várias tribos, mas ainda não tem uma consciência que nós somos o povo. Então o povo surge a partir da ideia então depois do Êxodo. Então os judeus têm essa ideia, né, de essa consciência, melhor dizendo, de ser convocado por Deus. Para quê? Uma convocação, sobretudo, então, justamente para realizar, para celebrar esses feitos de Deus na vida deste povo. Então, não tanto para oferecer ritos, realizar cultos, mas, sobretudo, né, para ter consciência
e essa consciência aí passando de geração em geração, que nós somos o povo eleito, o povo escolhido por Deus. Depois, o Novo Testamento, a palavra então eclesia, então significa para nós a comunidade dos primeiros cristãos. Então essa comunidade ela absorve o sentido da Querral como comunidade, né, reunida para um objetivo de se lembrar que é povo eleito, povo escolhido por Deus, de celebrar essa eleição, mas também que é o povo dos últimos tempos, um povo messiânico. Então, assim, nós teremos o termo Ecclesia Tuteu, que significa, então, a igreja, a assembleia, né, do povo de Deus, ou seja, então, o povo de Deus, a assembleia de Deus. Passou também a designar, então, aqueles que seguiam Jesus Cristo. Ainda a originalidade da eclesia cristã, que se manifesta antes de tudo porque sendo igreja Querral Eclesia, ou seja, são os judeus ainda que estão num processo de conversão, então a mesma ideia, né, que mantém dentro desse povo, somos povo eleito, povo escolhido, né, estamos reunidos para celebrar. Então os cristãos também são os mesmos, a diferença é essa. Então, se um judeu pensa que somos povo de Deus, né, ou seja, somos a Querral, a igreja, enquanto estamos reunidos para celebrar, a igreja, a eclesia, eles entendem além dessa união, dessa convocação para o culto. Somos povo de Deus, somos eclesia, mesmo quando estamos fora. Então, essa é uma originalidade que segue, que nós buscamos acompanhar até hoje, né? Nós somos a igreja, né, de Deus, nós somos cristãos, independentemente se estamos reunidos para o culto ou não. Então, para a gente poder entrar no nosso assunto, no nosso tema, que seria a Lumen Gentium, o Lumen Gentium é o documento do concílio que vai abordar para nós a igreja. Então, dentro do concílio, o Concílio Vaticano II, né, surgiram vários documentos. Eu tenho aqui para vocês terem uma ideia, né, a grossura do livro, né? Então, esses são os documentos do concílio. Então, aqui dentro nós temos as 4 grandes constituições. Então, a constituição que a gente vai estudar é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que aborda então a igreja em si mesma, onde o concílio fala de quem é a igreja. Então, para a gente poder falar disso, é bom que a gente saiba o que é um concílio, né? Muitas vezes a gente usa esses termos, concílio, documento, né, Lumen Gentium, e no nosso povo muitas vezes não sabe nem o que é concílio e nós estamos lá falando para eles da Lumen Gentium, né? Então, um concílio, o que a gente pode entender? Uma reunião, uma assembleia, né, agora, né, por isso da palavra conselho, uma reunião dos pastores da igreja, em busca de alguma solução, de apresentar soluções para nós, devido a algum problema, algum fato específico. Então, desde o início, quando ainda se tinham ligados às suas origens judaicas, os membros da comunidade criaram prática e lugares de discussão. Aí no canto aí do slide você está vendo Atos 15, 2, 4, 6, 22, depois embaixo Atos 15, de 6 a 29, onde nós temos lá o primeiro, que nós chamamos o primeiro concílio, que era o de Jerusalém, onde a comunidade se reuniu, né, Pedro, né, e Paulo se reúnem para discutir, para saber se pode ou não comer a carne imolada aos ídolos, né? Então, nós temos lá que considera-se então esse primeiro concílio a Assembleia de Jerusalém. Nela, a nova comunidade, que ainda frequenta o templo e observa as práticas judaicas, abre-se a inclusão dos gentios. Então, percebe que quanto mais a igreja se abre a povos diferentes, mais ela vai sofrendo também influências e adaptações, né? Nós falamos muito da enculturação do evangelho, né? Colocar o evangelho nas culturas, mas é verdade também que muitas práticas religiosas nossas hoje sofreram influência das culturas por onde passaram. Então, de acordo com a expansão do cristianismo, vai entrando em ambientes, né, culturas, povos e religiões que não têm a mesma visão que nós. Então, esses embates começam a acontecer.
Então, os gentios, né, como a gente leu aqui no slide, está dizendo para eles era normal certas práticas que para um cristão não era. Então começa a discussão. O grande fato desse concílio era saber, né, se tinha que se tornar primeiro judeu, né, circuncidado, para depois se tornar um cristão. Então, essa que vai chegar à conclusão, né, de que não seria preciso, né, a circuncisão para se tornar um cristão. A polêmica se dava porque, né, os gentios, né, e alguns apóstolos, né, acreditavam que sim, por conta que Jesus seria um judeu. Então, se Jesus, como judeu, né, morreu como um judeu, então, para se tornar um cristão discípulo dele, esses povos pagãos, né, onde o cristianismo vai entrando, né? Então precisariam primeiro a pessoa passar pelo ritual da circuncisão do judaísmo para depois se tornar cristão, né? E Paulo percebe que isso é um peso, um fardo muito grande, né? Que até para um judeu é um fardo, né? A circuncisão é um peso. Então, né, abole-se essa prática da circuncisão e quem quiser se torna cristão mediante então o conhecimento, a catequese, o conhecimento da palavra e especificamente, né, nos termos, né, eclesiológicos, se torna um cristão a partir então do batismo. O que é um concílio ainda nessa ideia então? Então esse concílio surgiu com esse intuito, né? Então quando há uma discussão, alguns apóstolos pensam uma coisa, outros pensam outra, né? A igreja no Brasil pensa algo, a igreja da Itália pensa diferente, um bispo, então se reúne. Temos um problema para discutir. Então, os bispos se reúnem, né, e tomam um parecer, uma decisão. A partir do momento que se toma aquela decisão, então ela passa a ser então a decisão da igreja. E aí, então, todos devem acolher, né, essa decisão, então, como o posicionamento oficial da igreja. O que é um concílio nesse sentido? Então, nós temos, né, a gente elenca como, né, principais, né, a gente não vai ter tempo de abordar todos, é lógico, os 7 primeiros, porque fazem parte da unidade da igreja. Então, no primeiro milênio, a igreja do Oriente e Ocidente, que caminhava junto, né, não havia ainda a separação do Oriente e Ocidente. Então, essas igrejas, enquanto caminhavam juntas, então, se reuniram em 7 momentos, né, devido a fatos importantes, que são os 4 primeiros, são os essenciais para todo cristão saber. Né, o primeiro concílio, né, pelos historiadores, pela igreja, né, a gente fala, os exegetas contam como Jerusalém, e os pesquisadores da história da igreja falam a partir de Nicéia, né, onde já são então os bispos que se reúnem. Em Nicéia, né, a problemática estava sobre o, o termo, não somente o termo, né, a gente vê ali a palavra, vai aparecer ali homoousios, uma palavra difícil, grega, mas sobre a natureza de Jesus. Então, surge um teólogo chamado Ário, que vai dizer que Jesus ele era um ser iluminado, né, um ser melhor do que nós, seres humanos, foi criado um pouco abaixo dos anjos, acima dos homens, mas que não era Deus. Então, ao afirmar que Jesus não é Deus, nós estamos comprometendo, né, entre tantas outras coisas, aquilo que a gente diz de mais importante, estamos comprometendo a nossa salvação, né? Pois se na cruz não morre Deus, então nós não teríamos sido salvos. Então, essa heresia, até então, né, é uma discussão teológica sobre a identidade de Jesus, passa a se tornar heresia a partir então do momento em que em Nicéia o concílio dá uma definição, e a definição do concílio, né, é com a palavra homoousios, que significa da mesma natureza, né, da mesma substância.
Então Jesus seria da mesma natureza, da mesma substância que o Pai, ou seja, ele é Deus. E aí no credo que nós proclamamos, né, nosso símbolo de fé, nós teremos lá então, né, gerado, não criado. Nós, como criaturas, todas foram criadas. Jesus, como é da mesma natureza, Deus é incriado, então ele é gerado. Há um processo de geração do Pai e do Filho, não de criação, pois ele existe desde sempre, assim como o prólogo de São João afirma. Depois do Segundo Concílio de Constantinopla, agora está em jogo não mais, né, a natureza de Jesus, mas a natureza, né, do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade agora, então, né, vai ser reconhecida como Kyrios, Senhor, né, e doador da vida. Então, há um complemento do credo, por isso nós somos convidados durante todo o ano litúrgico, né, perdão, com exceção do tempo da Quaresma e da Páscoa, a rezarmos nas nossas celebrações o credo niceno-constantinopolitano, porque é o credo que traz todas as verdades da nossa fé, inclusive sobre a natureza do Espírito Santo. Então, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. É ele que falou pelos profetas. Então, essa natureza divina do Espírito Santo é proclamada, então, em Constantinopla. Então, como Senhor e doador da vida, ou seja, né, exaltando a natureza divina do Espírito Santo. Depois, em Éfeso, nós teremos, né, uma outra discussão agora, e a gente está ali, ó, o único e mesmo Senhor Jesus Cristo é proclamado perfeito na divindade e perfeito na humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, consubstancial ao Pai, a divindade e consubstancial a nós, perdão, né? Consubstancial ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade. E a Santa Virgem Maria, então, como portadora de Deus. Então, o dogma da maternidade divina é proclamado em Éfeso, né, para dizer que Jesus, então, ele tem duas naturezas. Então, se a preocupação inicial era se ele era Deus ou não, a igreja já afirmou que ele era Deus. Agora, em que momento, né? Alguns afirmavam que há um momento em que essa natureza divina entrava em Jesus, né, no batismo, e que ela saía em Jesus na cruz. Então, a igreja depois, com Calcedônia, vai dizer isso, que isso não acontece. Então a gente já tem os dois concílios já praticamente aqui, um em seguida o outro, um complementa o outro, porque em Éfeso se afirma então, né, a natureza divina, a natureza humana de Jesus, perdão, ao dizer que Maria é a mãe de Deus. Então, se já afirmamos que Jesus é Deus, ao afirmar então que Maria é a mãe de Deus, nós afirmamos que Jesus é homem. Então ele não é só Deus, ele é também humano. Então, sendo humano, é possível, né, que nós o imitemos, que nós o sigamos. Porque se ele for só Deus, né, torna-se impossível o seguimento nosso humano. E aí a gente teria muita justificativa para dizer o porquê nós não somos capazes de tantas coisas boas. Isso não é verdade. Então, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? E aí depois a gente vai entender que isso também faz parte do nosso projeto de salvação, né? Santo Anselmo, no seu livro Porque um Deus Homem, vai trazer para nós toda uma explicação, né, do momento importante da escolástica, né, para a gente entender que nós precisávamos que fosse um homem que pagasse o pecado que foi cometido por um homem. Porém, um homem simples como nós não seria mais capaz de tal oferta. Por isso, esse homem é Deus.
né? Deus assume esse papel para nos salvar. Então, há todo um projeto de salvação que na cristologia a gente consegue explicar melhor. E aí Calcedônio, então, completando então o dogma da maternidade divina que celebramos a partir de Éfeso, né, completa, diz que Jesus é homem, e depois em Calcedônia diz que essas duas naturezas, elas não se confundem, não tem mistura, divisão, separação. É isso que eu estava dando início um pouco antes em Éfeso, quando alguns pensavam em que momento seria então que isso acontecia, porque não somos capazes de compreender como duas naturezas, né, subsistem na mesma pessoa. Então, não é que um momento entra a natureza divina e sai, mas ele é ao mesmo tempo. Desde o início, ele é Deus e ele é homem. Então, isso é definido depois em Calcedônia. Então, que não há confusão das naturezas, não há mudança, divisão nem separação entre elas, mas que ambas concorrem para formar uma só pessoa, uma só hipóstase, né, que é Jesus Cristo. Depois nós teremos o segundo concílio de Constantinopla, o terceiro e o segundo de Nicéia. Em 1054 há uma ruptura da Igreja do Ocidente com o Oriente, né? A Igreja de Roma dá vida a outros concílios, mas agora a gente não fala mais então podemos falar assim de um concílio universal, no sentido que os nossos irmãos do Oriente não participam mais conosco. Da mesma forma, a Igreja do Oriente continua com muito mais concílios, né? É o que nós estamos agora com a sinodalidade tentando recuperar. A Igreja do Oriente caminhou sempre em sinodalidade, em concílios, e nós tivemos alguns em momentos específicos da nossa história. Na Idade Média, foi importante o nosso Concílio de Trento, né, onde nós falamos um concílio contra a reforma, nós temos a reforma protestante, né, provocada ou estimulada por Lutero, e depois o Concílio de Trento como uma resposta da Igreja Católica. E depois, mais ainda à frente, é o Concílio Vaticano I, né, que nós não encerramos, né, agora o Papa deu como encerrado o Concílio Vaticano I, né, e o Concílio Vaticano II, né, em 1962, a sua convocação, né, entre os temas do concílio e o que mais se pensava, o que o concílio precisava abordar era justamente o tema da igreja. Então, é o concílio o último concílio nosso e é o que até hoje define então a nossa igreja. Quais são os antecedentes do Concílio Vaticano II? Pensa, então, muitos cardeais, bispos, né, questionavam o Papa João XXIII, né, devido à sua idade avançada também, né? Muitos na eleição diziam que foi um Papa eleito, escolhido para um período de transição, mas um Papa que causou uma revolução na Igreja. Então perguntava para que um concílio, né? Nessa altura do campeonato? Mesmo porque depois da definição da infalibilidade papal no Concílio Vaticano I, né, onde se declara aquilo que o Papa fala como verdade, né, os cardeais, os bispos pensavam assim, o que nós temos para dizer, né, num concílio? Não vamos dizer nada, o Papa define tudo, todas as definições ficam por conta do Papa. E o Papa mostra que não, que era preciso que houvesse essa troca, né, de ares. Por isso a palavra que mais se repete no concílio é a palavra diálogo. Há um diálogo com as religiões cristãs e não cristãs, há um diálogo com os meios de comunicação, um diálogo com o mundo e a cultura na Gaudium et Spes, né, e por aí vai. A igreja precisava respirar novos ares, né, conversar com o mundo, e da mesma forma, ela tem muito também a iluminar. Então, ela tem a ouvir do mundo, né, da ciência, da tecnologia, da modernidade, e tem um código que eu gosto de dizer assim, na igreja tem um código de ética, de moral, que ela deve
sustentar, principalmente no mundo de hoje, onde a gente vê os valores, né, se diluindo muito rápido. Então, quais são as averiguações que a gente considera assim como um momento crucial? Então, na Constituição Apostólica Humanae Salutis, Papa João XXIII diz assim: a Igreja assiste hoje a uma grave crise da sociedade. Enquanto para a humanidade surge uma nova era, obrigações de uma gravidade e amplitude imensas pesam sobre a Igreja, como nas épocas mais trágicas de sua história. Trata-se, na verdade, de pôr em contato com as energias vivificadoras e perenes do Evangelho o mundo moderno. Ou seja, isso, né? Então, percebe-se a mudança rápida da sociedade, isso nós estamos falando de 1960, né? E o Evangelho ficando de lado. Então, o Papa diz, é preciso, né, que as energias do Evangelho sejam colocadas, aplicadas ao mundo moderno. Mundo que se exalta por suas conquistas no campo da técnica e da ciência, mas que carrega também as consequências de uma ordem temporal que alguns quiseram reorganizar prescindindo de Deus. Ou seja, há um discurso, né, da Idade Moderna que dizia assim que com o avanço da ciência e tecnologia, né, o homem seria capaz de dar conta de resolver todos os seus problemas. Então, não havia mais a necessidade de Deus. Nós vemos que a ciência não deu conta. A ciência não dá conta de resolver nossos problemas existenciais. Por isso, a sociedade moderna se caracteriza por um grande progresso material a que não corresponde igual progresso no campo moral. Daí enfraquecer-se o anseio pelos valores do espírito e crescer o impulso para a procura quase exclusiva dos gozos terrenos, que o avanço da técnica põe com tanta facilidade ao alcance de todos. E mais ainda um fato inteiramente novo e desconcertante, a existência do ateísmo militante, operando em plano mundial. Então, essas são constatações lá no número 3, né, da Constituição que o Papa convoca o Concílio Vaticano II. Se nós olharmos hoje para tentar atualizar um pouco o contexto do mundo atual, nós podemos pegar Evangelii Gaudium do Papa Francisco e lá nós teremos muitas dessas crises humanitárias bem definidas pelo Papa, né? Então, as novas periferias sociais, as periferias existenciais, né? A questão da fome, né? Do abandono, da exclusão das crianças, idosos e por aí vai. O Papa fala muito dessas periferias, né? Como lugares e pessoas abandonadas hoje porque não produzem. Então, esse é o grande choque onde nós temos o Papa falando, né, das pessoas que hoje a cultura, o mundo moderno trata como descartáveis, porque se não produzem, não tem valor. Isso é algo extremamente grave e fruto do capitalismo, né? Tem valor aquilo que é produção, aquilo que vira dinheiro. Então, a eclesiologia é predominante antes do Concílio Vaticano II. Então, o que nós temos antes do concílio? Antes do concílio, nós teremos um exemplo, né, que a gente pode usar, que a igreja era definida como assim, uma pirâmide, né, um triângulo. Né? Então, esse triângulo nós tínhamos na ponta, né, o Papa, né, bispos, e na base do triângulo estaria o povo, as pessoas. Então, assim como nas empresas, né, a gente tinha essa estrutura, né, para dizer, sempre quando há uma estrutura de definição por cargos, né, de hierarquia. Então, dizia-se muito, né, o termo que se usava era società perfecta, ou seja, sociedade perfeita. Então, a igreja era vista, né, entendida como sociedade perfeita. Esse termo ele tem dois sentidos. Né? Então, a igreja se via como sociedade perfeita, no qual sentido? No sentido de que ela era perfeitamente uma sociedade, né? Organizada né, por quem manda, né, tem as leis com código de normas, como, né, distribuída no Código de Direito Canônico. Então, as pessoas, quem cumpre o que, as funções e responsabilidades.
Então, é perfeitamente uma sociedade, com pessoas, normas, organizações. Porém, devido a tantas normas, tanta burocracia, né, tanta essa legalidade de papel, de norma, né, foi vista por muitos de maneira pejorativa, então, como uma sociedade perfeita. Só que como uma sociedade perfeita, né, no sentido negativo, né? Como a igreja não tem erro, a igreja é perfeita, todos os seus membros, tudo ali dentro está perfeitamente harmonizado e que acontece de maneira perfeita. Isso não é verdade, não pode ser anunciado como verdade, porque quando a igreja atingir a sua perfeição, ela deixa de existir, né? Então a gente já sabe disso também, que ela tem o objetivo de levar-nos, né, à comunhão com Deus. Essa é a missão da igreja, nos levar à participação na vida divina. Isso nós vamos ver lá no número 2 da Lumen Gentium. Qual é a missão, né, da igreja a partir do momento que é a missão de Deus Pai. Mas se a gente pensa então que ela é perfeita, né, a gente não admite os seus erros e aí nós não caminhamos junto com a sociedade. Então há um descuido de pensar como na igreja perfeita nesse sentido. Então, mas a gente está falando aqui de uma igreja, uma sociedade perfeita, não porque as pessoas são imperfeitas nem não pecadoras, mas porque ela era perfeitamente organizada como uma sociedade. Esse sentido, sim, nós podemos admitir para esse período. Então, o período da Contra-Reforma, né, que é o período do Concílio de Trento, foi um período de grande acentuação dos aspectos visíveis da igreja em detrimento dos invisíveis. O que nós estamos falando de aspecto visível e invisível? Invisíveis são aquilo que nós vamos dizer os sacramentos, né? A, a, a igreja nos seus sacramentos, na sua constituição misteriosa, né? Quando nós não enxergamos a ação do Espírito Santo, nós não enxergamos, né, a eficácia dos sacramentos, da palavra de Deus, isso chega a nós como um mistério. E o aspecto visível que nós vemos ali na igreja, a capela do Santíssimo, nós vemos o padre, nós vemos as coisas, né? Então, é nesse sentido. Então, o que Trento vai fazer? Trento vai enfatizar os aspectos visíveis, né? E aspectos visíveis vamos falar o que é? De maneira específica, a hierarquia. Então ele vai dizer da ação do Espírito Santo nos bispos, né, e nos sacramentos. Né? Por quê? Porque há uma necessidade nesse momento de reforçar a importância do ministro ordenado e dos sacramentos, que foram os alvos de ataque de Lutero. Então, Lutero diz da não necessidade, né, do ministro ordenado e não necessidade de sacramentos, porque o Espírito Santo age de maneira livre, né, em todas as pessoas. A igreja vai retomar esse conteúdo na Lumen Gentium, né, e por isso a gente fala que há um período de esquecimento, de apagamento do Espírito Santo, porque enfatizou-se a ação dele, né, na hierarquia e nos sacramentos, e o povo não percebe, né, nesse período a ação do Espírito Santo na sua própria vida, coisa que a Lumen Gentium vai resgatar para nós. Porém, né, não se joga tudo fora como Lutero fez. É lógico que o Espírito Santo age, né, nas pessoas, em todos nós, mas a necessidade da hierarquia, né, como do ministro ordenado, sacerdócio ministerial, por instituição de Jesus. Ele delega a Pedro, aos apóstolos, uma missão que esses devem continuar, né, chegando até os bispos, né, por meio então do que nós chamamos da sucessão apostólica. E por outro lado, os sacramentos, todos eles com base bíblica, né, como o acompanhamento de Deus durante todo o processo de vida do ser humano, do seu nascimento até a sua morte,
nos momentos fortes e importantes, nós temos um sacramento que acompanha a vida do cristão, né? Então, esse é a nossa ideia hoje. Mas nesse momento, então, precisava reforçar, porque estava sendo combatido por Lutero. Então, era preciso enfatizar a presença e a ação do Espírito Santo nesses dois ambientes, vamos dizer assim, né, específicos, a hierarquia e os sacramentos. Essa eclesiologia encontrou seu ponto forte, né, um momento ápice, com Roberto Bellarmino, né, um teólogo italiano, cujo intento era mostrar que a verdadeira igreja é uma sociedade plenamente visível, como o Reino da França ou República de Veneza, dizia ele, né? Então, imagina, né, você pensar assim, né, a igreja é uma sociedade plenamente visível, ou seja, a gente começa a enfatizar, né, aquilo que as pessoas veem, e por isso a dificuldade, né, de enxergar a ação do Espírito Santo em si, porque ela vê e pensa a igreja então como sendo apenas a hierarquia, porque apenas os padres e bispos, né, é que também poderiam ministrar os sacramentos. Então, eles têm a efusão do Espírito Santo. E o povo pensava, nós não. Então, a única e verdadeira igreja é uma comunidade de homens reunidos pela profissão da mesma fé cristã e unidos na comunhão dos mesmos sacramentos, sob o governo dos legítimos pastores e especialmente do único vigário de Cristo na terra, o Romano Pontífice. Então, essa afirmação é claríssima para combater, então, né, a reforma protestante. Dizer que quem não está, né, não professa a mesma fé, né, quem não está unido na comunhão dos sacramentos, ou seja, quem aboliu a necessidade dos sacramentos, os protestantes, né? Quem não está sob a guia do Romano Pontífice, os protestantes. Então, ou seja, né, eles do Papa, né, Romano Pontífice. Então, eles não fazem parte da verdadeira igreja. Lembrando sempre que isso é um momento da história da igreja, tá bem? Então, o que nós estamos falando, isso são os antecedentes do concílio. Esse ambiente vai forçando, então, a igreja a chegar ao Concílio Vaticano II para mudar, né, alguns posicionamentos. Então, nesse período, a igreja enfatizou tanto a sua dimensão visível e estrutural que o teólogo francês Yves Congar fala de uma eclesiologia que chegou a ser quase que um verdadeiro tratado de direito público, ou seja, né, a igreja da norma. Muitos ainda têm resquícios dessa igreja, né, percebem, né, quando nós olhamos o Código de Direito Canônico para dar uma resposta, se pode ou se não pode, né? Aquele judeu legalista que Jesus vai combater, né? Dizer que a vida é maior do que a lei. Mas então, ou seja, teve um tempo então em que era quase que um tratado de direito público. Resumia-se naquilo que podia e naquilo que não podia ser feito, ou por quem poderia ser feito. Então, esse tipo de visão predominou durante séculos e até o Vaticano II tínhamos uma igreja do tipo sociedade desigual, na qual leigos e leigas são objetos passivos. Olha, o Papa Gregório XVI chegou a afirmar que ninguém pode ignorar que a igreja é uma sociedade desigual, na qual Deus destinou alguns para comandar e outros para obedecer. Esses que obedecem são os leigos, aqueles que mandam os clérigos. Tá vendo? Não sou eu que estou dizendo, né? O Papa Gregório XVI chegou a afirmar isso. Então, como fruto, né? Eu gosto sempre de deixar isso claro, como fruto de uma visão de um momento da história, né? Em que nós não estamos falando de juízo de valores, se ele está certo ou se ele está errado, mas a concepção de um modo, de um pensamento fruto de uma época então, onde nós temos, né, a igreja, o direito canônico como ápice, né, as normas e as leis como algo forte, e dali então esse procedimento, né, esse modo de pensar, melhor dizendo, né, onde então uns mandam e outros obedecem. Isso é tão importante, né, que
hoje, só o fato de nós estarmos tendo essa aula, né, já mostra a importância do Concílio Vaticano II, né? Essa abertura, né, até a crítica, que muitos criticam o concílio, muitos criticam, né, a igreja, e elas só podem criticar porque o Concílio Vaticano II deu voz para elas, né? Porque antes aí, olha, nós vemos os leigos são aqueles que só obedecem. Não poderia, o que a gente ouve hoje na internet, críticas ao Papa, isso e aquilo, nós não ouviríamos se não tivesse o Concílio Vaticano II, porque o leigo não tinha voz, não podia falar, ele só apenas tinha que obedecer, né? E obedecer, né, a igreja, a hierarquia. Ainda nessa temática, Pio X tinha a mesma visão, como um reino do tipo nação. E para ele é evidente a diferença entre hierarquia e povo. Tem a sua encíclica, né, Vehementer Nos, ele diz assim: daí resulta que essa igreja é por essência uma sociedade desigual, isto é, uma sociedade que abrange duas categorias de pessoas, os pastores e o rebanho, os que ocupam posições diferentes no grau de hierarquia, né? Ou seja, bispo, padre, né? Então, posições diferentes, mas ainda está do lado da hierarquia, e do outro lado a multidão dos fiéis. Quanto à multidão, essa não possuía outro direito senão de deixar-se conduzir e conduzir docilmente pelos seus pastores. Tá vendo? Então, isso tudo é fruto de uma época anterior ao Concílio Vaticano II. As grandes dificuldades que se percebem com esse tipo de eclesiologia é que a vida da igreja se desenvolve dentro de um viés apenas institucional, ou seja, normas e leis que sobrepõem a comunidade. Até hoje nós vamos verificar isso. Muitas pessoas chegam em nós, né, sacerdotes, nos padres, e perguntam: posso isso ou não posso aquilo? Tá certo isso ou não tá certo aquilo, né? A gente vê esse jogo ainda porque as pessoas não têm uma consciência, uma vivência de igreja, uma relação profunda com Deus e vive apenas aquilo se pode ou se não pode. Eu tenho que ir à missa hoje ou não tenho que ir à missa? É preceito ou não é preceito? Né? Então, muito mais do que eu tenho que cumprir essa norma, né? Ou seja, um viés institucional, a igreja manda, eu tenho vontade, eu quero ir, né? Eu sinto a necessidade disso, né? Como foi a polêmica, acho que no ano passado, né, no fim do ano, por exemplo, né, que quarto domingo do Advento e o 24 de dezembro, né, as vésperas eram no mesmo dia, né, o ano retrasado, se não me engano. Então, ficava lá, eu tenho que participar das duas missas ou não tenho, né? Então, essa polêmica que gera, né, uma questão institucional, que a gente está dizendo, é uma relação de igreja de norma, né? Porque se a igreja falar que tem que ir, ele vai, se ela fala que não, ele não vai, né? E deixa, então, de sobrepor a vida, a necessidade das pessoas, né? Ratzinger, né, o nosso querido Papa Bento XVI, né, que foi um dos peritos do concílio, ele, Viscongar, essa gente toda, né, participou do concílio, né, ele escreve no seu livro O Novo Povo de Deus, publicado em 1969, ou seja, 4 anos após o encerramento do concílio, né, ele diz assim, que pouco após o encerramento da grande assembleia, né, o concílio Vaticano II, que os leigos e leigas não tinham consciência de ser igreja por força do batismo. Identificavam a igreja com o Papa, bispos, sacerdotes, e que somente após a Primeira Guerra Mundial iniciam-se algumas tentativas de reavivar as afirmações, né, de teólogos do século XIX sobre a noção de corpo místico de Cristo. E assim despertou-se uma nova consciência, a consciência de que eles, os leigos, fazem parte desse corpo, né? Nós somos a igreja, o misterioso corpo do Senhor. Ou seja, essa ideia, essa abertura que o concílio promove, e até que isso chegue, né, nas pessoas, vai levando um tempo. Então, as pessoas, pouco a pouco, vão se identificando e percebendo, então, que igreja não é só hierarquia. Perguntava assim para nossos avós, né? Ou pais, depende da idade nossa, a partir de uns 40 anos, nossos pais, né? E menos que isso, talvez uns avós, perguntasse que é a igreja, ele ia dizer que era o padre
né, o monsenhor, o bispo, né, ele não ia se incluir como igreja, né? Então, hoje há essa grande diferença onde as pessoas se sentem igreja, né? Então, todavia, encontramos no magistério do Papa Pio XII as primeiras tentativas, né, de superação desse conceito jurídico, né? Então, nós vamos ver no magistério do Pio XII, né, um, uma encíclica muito importante para nós chamada Mystici Corporis, que é o corpo místico de Cristo. Então, isso como antecedente do concílio vai fazer muito bem, porque é a visão mistérica da igreja, né, que vai aparecer no capítulo 1 da Lumen Gentium. Então, dizer que a igreja é um corpo de Jesus, o corpo místico de Jesus. Então, não é só um conjunto de normas e leis, mas nós somos o corpo místico de Cristo, né? E depois, graças ao movimento litúrgico, sobretudo à ação católica, se compreendeu de uma maneira nova que a igreja não é apenas uma instituição, né, um conjunto de meios objetivos da graça, mas que também é composta por homens chamados por Deus e que respondem ao chamado. Então, o movimento litúrgico, ainda no começo, e a ação católica em plena, né, floração, eles empurram praticamente, também ajudam, né, a chegar ao Concílio Vaticano II. Então, é essa redescoberta entusiástica, né, entusiasmada dessa noção do corpo místico de Cristo. Então, os primeiros passos em busca de uma concepção mais abrangente começam a ser dados. Então, aquelas ideias de Roberto Bellarmino, né, que a gente viu então de igreja como uns que mandam, outros que obedecem, né, um reino, tipo nação, né, norma, ela vai vai esfriando um pouco, vamos dizer assim, né? Então, que ela tende a excluir, né, algumas categorias de pessoas, ou seja, aqueles que não professam a fé, né, na única e verdadeira igreja, aqueles que não participam dos mesmos sacramentos e aqueles que romperam com Roma. Então, nesse caso, entra até a Igreja do Oriente, né, que rompeu com Roma, né? Então, se a gente pensar assim, né? Então, esses termos, esse posicionamento, ele vai sendo substituído por uma eclesiologia mais inclusiva, né, como afirma Pio XII na sua encíclica. Ele diz assim, ó, a encíclica sobre o corpo místico de Cristo não será desagradável nem inútil, né, é, para mesmo aqueles que, né, não são católicos, vamos dizer assim, né. Confiamos ainda que o que vamos expor aqui, né, aos que vivem fora do seio, deu uma cortada aqui no texto, mas o que ele diz é assim, né, então que o que vai ser exposto aqui nessa encíclica, nós confiamos, né, que ela não será desagradável nem inútil, mesmo aos que vivem fora do seio da Igreja Católica, né? Ou seja, então qualquer pessoa que lê-la não se sentirá ofendido, mas é uma encíclica, né, que inclui, e essa vai ser uma grande ideia do Concílio Vaticano II, né, poder dizer que, de uma forma ou de outra, estão associados à Igreja, né, mesmo aqueles que se separaram de nós. Então, o Concílio Vaticano II vai apresentar basicamente duas imagens, né, de igreja. Uma, que a Lumen Gentium define no capítulo 1, que nós vamos então falar desse mistério, né, da igreja. Então, superar uma visão legalista, né, e estrutural. Então, o capítulo 1 fala, o título dele na Lumen Gentium é o mistério da igreja, então que vai abordar essa ideia do corpo místico de Cristo, né, sendo uma realidade mística que tem uma relação profunda com a origem da igreja. E depois, no capítulo 2, o povo de Deus, que aí traduz bem o que a gente quer dizer quando fala da visão, daquilo que é visível, né, da igreja visível, porém, né, a realidade visível, não como normas e leis, mas agora como participação, né, nesse mistério. Então a gente pensar assim, qual é a nossa, como o leigo, como o ministro ordenado participa nessa igreja que é originária do mistério de Deus, né? Então, formas de participação. E por fim, a gente pode dizer assim, não como fruto específico do concílio nessa imagem, não vai aparecer ali explícita, né, como essas duas anteriores que o padre citou, mas como um fruto, né, do sínodo de 1985, o sínodo dos bispos, que teve
né, convocado pelo Papa João Paulo II, né, foi um sínodo para fazer uma avaliação do concílio. Então, o Papa convoca um sínodo em 85, com os 20 anos do concílio, para fazer assim, vamos verificar, deixa eu olhar a hora, né? Tem 50 minutos já de aula. Para verificar, né, se como foi a implementação, como está sendo a acolhida e incentivar, então, e celebrar esses 20 anos do concílio. Então, em 1985. Então, em 1985, né, o teólogo Walter Casper é encarregado dessa missão e ele diz no seu livro que, relendo os documentos do concílio, né, ele percebe que a ideia, né, lá dos bispos lá reunidos era que a visão de igreja então que emerge nesse momento para ele é a igreja como comunhão. E aí a gente fala então da igreja como sacramento de comunhão. Comunhão e participação de todos, né? Então no capítulo 1 da Lumen Gentium, o mistério da igreja, nós temos o número 2, que apresenta então, né? Então a igreja vai dizer assim, a igreja tem a sua origem na Trindade. Então a origem da igreja é trinitária. Então ela nasce do Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ideia, né, da origem trinitária da igreja, ela aparece em mais de um documento. Na Ad Gentes, de 2 a 4, né, que corresponde aos mesmos números da Lumen Gentium. A Ad Gentes fala sobre a missão, né, um documento da missiologia da igreja. A Unitatis Redintegratio, no número 2, que fala da nossa possibilidade de unidade de novo da igreja cristã, né, a unidade reintegração da unidade, vamos dizer assim, né, Unitatis Redintegratio, então com o Oriente e também com nossos irmãos protestantes. E a Gaudium et Spes, número 40, que é o documento que nós vamos estudar, né, no nosso curso de eclesiologia agora, né, que fala com a sociedade moderna, o mundo. Então, primeira imagem, Igreja Corpo de Cristo. Só recordando aqui no número 2, então ele traz para nós a missão, né, o desejo do Pai. Então a gente fala, lá o documento fala, então o desejo universal de Deus Pai é a salvação de todos. Então Deus Pai, citando Timóteo, tem um desejo universal de que todos os seus filhos se salvem e cheguem à união com Ele, à comunhão com Deus. Então, por isso a gente vai enfatizar que toda a vida, desde quando o homem se perdeu pela primeira vez, Deus sempre mandou auxílio para que esse homem não ficasse abandonado, mas que pudesse voltar à comunhão. Então, porque esse é o desejo universal do Pai. O número 3 fala da missão do Filho, e na missão do Filho, então, a gente trata do anúncio do Evangelho, né? O anúncio especificamente principal de Jesus é o anúncio do reino de Deus. Então, como isso acontece e a partir dali, então, o surgimento da igreja como uma comunidade agora convocada por Jesus, né? A convocação dos 12, a eleição dos 12 apóstolos, a escolha, né? O envio, o ensino, né? As chaves a Pedro. Todos esses são elementos que provam que Jesus constitui sim uma igreja. Então ela nasce, tá vendo como origem misteriosa, ela está dentro do desejo do Pai, de que o ser humano entre em comunhão com ele, e ela é implementada no mundo, vamos dizer assim, nessas nossas palavras, pelo Filho. Então, por isso a gente fala, então, mistério e visível agora se unem, né? O Pai tem um desejo e o Filho concretiza no mundo esse desejo. Então, por isso a gente consegue entender essa imagem. E o número 4, então, o Espírito Santo, né, que volta à tona a partir do Concílio Vaticano II, e nesse número o documento afirma que o Espírito Santo habita a igreja e o coração dos fiéis como num templo. É uma imagem belíssima, né, que devolve, né, ao povo, devolve, né, no sentido figurado, nunca deixou de estar, mas devolve a consciência ao povo de que o Espírito Santo age, né, em todos nós. Então, a missão continuada do Espírito Santo. A imagem 1, né, que é importante para a gente ter noção, a Igreja Corpo de Cristo, aparece no número 7 da Lumen Gentium.
O Filho de Deus, unindo a si natureza humana e vencendo a morte com a sua própria morte e ressurreição, remiu o homem, transformando-o em nova criatura. E pela comunicação do Espírito, constituiu misticamente com seu corpo os seus irmãos, chamados de entre todas as gentes. Né? Então, é uma imagem privilegiadamente paulina, né, que traz a noção de corpo, né, que tem como base a experiência de Paulo na comunidade de Corinto. A gente tem aquela carta de São Paulo, no capítulo 12, belíssimo, né, onde a gente vê, né, São Paulo dizendo que nós somos um corpo todo, os membros, se um membro sofre, todos sofrem. Pode um membro dizer para o outro que eu não preciso de ti, por aí vai, né? Então, essa ideia. Depois, a ideia de corpo também foi muito aceita pela eclesiologia católica, né? Porque ela privilegia tanto a unidade interna, né, dos que estão no seio da igreja, como promove a unidade de toda a raça humana, porque isso não ofende ninguém, né? Pelo contrário, você dizer que todos fazem parte desse corpo, então destrói o muro que nos divide, superando a inimizade e dando o dom da reconciliação. Então são passos, né, que a igreja vai dando em direção à comunhão. Né? Então, pois todas as pessoas batizadas ou não formam o corpo de Cristo, de Santo Agostinho, Sermão 341. Olha para a gente pensar, né? Então, esse resgate dessa temática, né, do corpo de Cristo pelo Papa Pio XII, que vai resgatar, né, Santo Agostinho também, né? Ou, perdão, vai Santo Agostinho junto, assim, né? E o Papa, vamos pensar assim, né, como um propósito, né, da comunhão de todos os membros da igreja, né, independentemente se estão no seio ou separados. Naturalmente, na comunidade cristã, que a imagem do corpo ganha maior intensidade. É óbvio, né, entre nós, a gente vai acentuar muito mais, para a gente ter muito mais sentido, né? Especialmente na celebração eucarística, pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo. Né? Então, e na Eucaristia especificamente, né, no momento da fração do pão, na comunhão, nós somos alimentados por esse corpo. Né? Então, a gente consegue visualizar, sentir melhor, né, essa eclesiologia dentro de uma própria celebração eucarística. Então, nós batizados e comungando, a gente percebe a identidade de corpo de Cristo. Né? Então, uma imagem, né, que a gente fala privilegiadamente paulina, né, que traz à tona, né, o objetivo da comunhão, né, e dizer que o corpo só existe quando todos os membros estão juntos. Não pode um membro estar feliz se o outro sofre, né? Então, ou seja, a busca, né, de que esse corpo seja sadio, saudável e possa desempenhar bem as suas funções. E depois, então, nós temos a outra imagem. A gente está passando rápido, né, por conta do tempo também, né? E a outra imagem, que é o povo de Deus. Então, percebem que mesmo a gente usando a imagem povo de Deus, onde a gente fala das funções, nós ainda estamos falando de um tema que não é um conceito jurídico, né? Então, que a igreja tentou, né, desvincular essa ideia desses conceitos jurídicos. Então, a primeira imagem, ela apela para o mistério. Então, a igreja que surge da Trindade como um desejo do Pai, né, uma execução do Filho e uma continuidade do Espírito Santo que está no nosso meio como o corpo de Cristo, ou seja, então é totalmente sacramental, a gente não enxerga, né, isso, não enxerga que nós somos por isso é corpo místico, né, nós sentimos esse corpo, nós não vemos especificamente, né, então nós formamos esse corpo porque o Senhor, né, está no nosso meio. Tem a própria conversão de Paulo, Saulo, Saulo, porque me persegues, a identificação de Jesus com, né, os cristãos, e agora a noção de povo de Deus, né, uma imagem totalmente bíblica. Então, um olhar à Sagrada Escritura mostra que tal designação serve para sintetizar os aspectos mais relevantes da vida de Israel, sendo central no Antigo Testamento,
dada a sua referência a todo o povo de Israel, assim como será no Novo Testamento com a identificação com a Igreja de Jesus Cristo. O Israel, segundo a carne, que peregrinava pelo deserto, já era chamado, né, igreja ou povo de Deus. Então a gente tem ali Neemias, né, o Amonita e o Moabita nunca poderão entrar na igreja de Deus, no povo de Deus. Números 24. Por que você trouxe o povo de Deus, a igreja de Deus, né, para este deserto, né, reclamando com Moisés? E depois a gente vai ter esses mesmos termos, né, de igreja ou povo, referente, né, povo de Deus, a igreja de Deus, em Deuteronômio, Hebreus, Mateus. Então, para dizer que é um termo que já aparece na Bíblia. Então, a releitura do conceito povo de Deus na Lumen Gentium. Então, o que acontece? Chamando a nossa atenção para a igreja enquanto povo de Deus, o concílio tem em vista a temática da historicidade, da comunitariedade da salvação e da igualdade de dignidade e de condições de todos os batizados. Então, o que quer dizer? Esse aí o padre deu aula para nós na faculdade, Osmar Cavaca, faleceu no tempo do Covid, né? Mas muito bom esse professor nosso. Então, esse é um texto dele, do povo de Deus em comunhão, da comemoração dos 50 anos do Concílio Vaticano II. Então, ele dizia assim, né? Então, que quando o concílio traz esse tema, ele quer lembrar que a igreja está na história, que a igreja está no mundo, né? Então, ela está dentro da história de salvação. Então, ela não surge depois, ela vem desde sempre, né? Desde o início. Então, essas transformações que Israel vai passando, né, até chegar na gente hoje, faz tudo parte de um único só projeto, né? Então, não é que lá era um projeto, não deu certo, agora começa outro. Não, é uma continuidade. Jesus traz aquilo tudo, né, consigo como sua bagagem, né, e corrige os excessos, os erros do Antigo Testamento e dali para frente continua, né? Assim como nós devemos corrigir também hoje nossos excessos para sermos fiéis àquilo que Jesus falou. Então, a historicidade é importante, porque a igreja ela surge do começo da história de salvação, né? E ela vai caminhando, né, junto com os seres humanos, nós homens, foi aperfeiçoada, então implementada hoje, né, vamos dizer assim, de maneira específica, nós católicos, cristãos, né, que pensamos em Jesus, a partir de Jesus, mas muito da nossa bagagem tem a ver com o judaísmo, né? Que Jesus também era um judeu, então com as práticas do judaísmo, porém corrigidas, né? Colocadas já em pleno cumprimento a partir de Jesus. Então ele não tira nada, né? Como ele diz, eu não vim abolir, mas eu vim dar o pleno sentido, pleno entendimento, né? O cumprimento da lei. Se os judeus acreditassem que ele é o Messias esperado, a gente estaria numa igreja inteira só, nós estaríamos judeus que acreditaram, né, no Messias, o Messias chegou. Porém, como eles não acreditaram, eles continuam esperando o Messias e a gente, né, então já tem Jesus como Deus e a partir dali então a gente tem uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma separação, um rompimento, né, com o judaísmo, porque para nós importa, né, o cumprimento do judaísmo em Jesus. Então ele cumpre a palavra de Deus, o Antigo Testamento chega no seu cumprimento em Jesus e a partir dali nós somos a igreja nascente dele, né, do novo povo, porque ele fala novo povo de Deus. Então é povo de Deus o Antigo Testamento, é povo de Deus o Novo. Novo povo de Deus, porque agora tem como base, né, não só a eleição, mas também a participação no corpo do Senhor. O atual segundo capítulo da Lumen Gentium, em seu projeto inicial apresentado pelos padres do concílio, segundo para a discussão, estava inserido após a discussão sobre a hierarquia da igreja. Todavia, após várias intervenções conciliares, esse capítulo foi antecipado, tá vendo? Então, há uma mudança significativa, né, que muitos consideram como uma revolução copernicana. Primeiro, o concílio traz, então, a ideia de povo de Deus para dizer da igualdade em dignidade de todos os batizados, para depois falar, então, das funções de cada um. Depois do capítulo 2 do povo de Deus é que a gente vai ouvir, então, o padre, o leigo, o religioso, o que cada um
né, vai fazer nessa igreja. Então, o caminho seguido por Lumen Gentium 9, que fala povo de Deus, é assim: a vontade salvífica de Deus quer salvar os homens como povo. Então, ele vai trazendo a história de salvação, né? A eleição de um povo, Israel, para estabelecer uma aliança. Essa aliança como preparação e figura da nova e perfeita aliança em Cristo. A nova aliança instituída por Cristo para formar um todo no Espírito, tá vendo? O povo de Deus. Esse povo messiânico, germe da unidade, da esperança e da salvação, tem Cristo por cabeça, né? E cuja finalidade é o reino de Deus. Em síntese, né, Casper afirma assim: o discurso sobre o povo de Deus exprime o caráter histórico da igreja. Esta é a especificidade dessa imagem em relação às outras imagens, que são todas derivadas do campo, né, agrícola ou orgânico. Né, quando se dizia, a igreja, ou mesmo Israel se dizia, né, como videira, né, o corpo do Senhor, a videira do Senhor, ou daquele arquitetônico, né, a casa de Israel, o templo de Deus. Então, ao contrário, né, essa é a denominação de povo, exprime o fato de que tal povo está a caminho na história e que Deus está conosco e próximo a nós nesse caminho. Então, a grande destaque, ao meu ver, né, é trazer para nós também, depois, é claro, tudo a questão, né, da participação, né, das formas de participação, e isso é algo específico da Lumen Gentium, né, a participação, né, dos leigos, dos batizados, e que vai ser a eclesiologia sustentada pelo nosso Papa Francisco, mas dizer que a igreja é dinâmica, né? Porque quando você fala de algo como casa, templo, isso remete a algo estático, parado. Então, a igreja é a casa de Deus, é o templo. Não é um lugar estático, né? A igreja é o povo, e o povo significa a vida. Então, e a vida está sempre em mudança, sempre em movimento, né? Constante movimento. Então, constante adaptações, vamos dizer assim, né? Olha quantas coisas hoje a ciência, a modernidade trouxe à luz e que a igreja tem que orientar, tem que acompanhar, tem que ter uma palavra, um posicionamento. E a gente for recorrer somente a pensar o que Jesus, o que está escrito na Bíblia sobre isso, sobre aquilo. Não está, né? Algumas coisas não estão porque não se pensava, nem se imaginava uma clonagem humana em 2000 anos atrás, né? A fertilização in vitro 2000 anos atrás. Então, né, o magistério da igreja, né, vai relendo, né, à luz do Espírito Santo o ensinamento de Cristo e atualizando ele então para nós. Então, por fim, a igreja comunhão, que é a imagem, né, do sínodo. A noção de comunhão, diz, né, o documento, tem a vantagem de não categorizar e eleger uma das tantas imagens apontadas na Lumen Gentium, mas colocá-las numa relação de complementariedade. Congar, no seu artigo A Igreja como um Povo de Deus, no ano de 1965, em pleno, né, encerramento do concílio, colocava as duas imagens de igreja de maior discussão naquele momento, povo de Deus e corpo de Cristo, como interdependentes. Para ele, né, para definir a igreja, deve-se ultrapassar essa noção povo de Deus e completá-la por uma outra que exprimia o que a igreja tem de novo em relação a Israel, com a qual a igreja está em continuidade, né? Então, a mesma coisa, mesma forma de pensar, praticamente, a gente vai ter no Papa, no Ratzinger, naquele livro Novo Povo de Deus. Ele fala, povo de Deus, Israel também o era. A diferença nossa é que nós somos povo de Deus no corpo de Cristo. Então, tá vendo? São imagens que se complementam, né, e que fazem trazem um melhor entendimento de que é esse povo, que povo é esse, né? Então, segundo Casper, o Papa João Paulo II havia convocado o Sínodo para celebrar 20 anos do concílio e analisar os seus efeitos, né? E promover a sua atuação na igreja. Então, como a gente disse, né? Então, uma igreja que o concílio para algumas pessoas eram algumas palavras. Então, abertura, diálogo, né? Como hoje para alguns pensam, assim, o que mudou? Agora celebra de frente para o povo, antes celebrava de costa,
né? Ah, celebra em português, não celebrava em latim. Então, sabe muito pouco ou quase nada do concílio. Então, né, a ideia do Papa era fazer essa avaliação e também incentivar, né, a divulgação do concílio. Assim, o Sínodo estabeleceu critérios, regras exegéticas associadas aos 5 princípios de interpretação geral dos textos. Então, se nós vamos falar do concílio, precisava ler os textos. E ler os textos, né, então, tinha que ter algum padrão, vamos dizer assim, né? Um padrão, não, melhor dizendo, qual a palavra que ele usa aqui? A interpretação, né? Uma interpretação comum desses textos. Então, os textos conciliares devem ser entendidos em sua globalidade. Então, não isolar um documento do outro, né? A gente lê a Sacrosanto Concílio da liturgia junto com a eclesiologia, com a Lumen Gentium, porque a igreja da fé é a igreja que celebra. Então, eu não posso celebrar algo que eu não acredite ou que o dogma, né, diz outra coisa. Então, eu não posso mostrar na celebração uma fé e definir outra. Então, a gente lê os textos todos juntos. Se deve dedicar uma atenção especial às 4 grandes constituições, que representam a chave de interpretação. Então, a Sacrosanto Concílio, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes e a Dei Verbum. Não se deve separar a índole pastoral do valor doutrinal dos documentos. Então, muitos dizem, foi um concílio pastoral. Então, ele não tem um valor, não tem norma de dogma, né? Não é definição. É sim. Então, é um concílio. Um concílio é a palavra da igreja para nós. Espírito e letra do concílio constituem uma unidade. Por isso, não é lícita uma interpretação legalista dos textos individuais que não levem em conta o espírito do concílio. Então, é preciso que quem faz as interpretações do concílio para as pessoas busquem, né, entender o contexto, como a gente fez aqui rapidamente, né, os antecedentes do concílio, mas o ambiente do concílio. Né? Então, o que levou ao concílio? Precisa saber como era o mundo, como a igreja vivia, como as pessoas se relacionavam, né, com essa igreja. Depois, qual era a intenção do Papa quando promulgou o concílio, convocou o concílio? Qual era o objetivo? Né? Os bispos que lá estavam. Então, a gente, quando faz esse trabalho, a gente lê as atas do concílio, vê, né, os documentos, né, desses grandes teólogos que participaram, né, Philips, depois Luiz Congar, Ratzinger, né, que são peritos do concílio. Então, eles têm documentos, eles falavam, na Assembleia sentia um clima assim, um clima assado, né, o esquema, né, do documento, o porquê que mudou, então vai ver nas atas o que os bispos discutiam, para a gente poder depois dar uma interpretação. Os enunciados do concílio devem ser interpretados na continuidade da grande tradição da Igreja e dos concílios precedentes. Então, não fazer uma ruptura, né, com o passado. Interpretar os textos conciliares no leito da tradição viva da Igreja. Né, significa também interpretá-los à luz dos sinais dos tempos que mudam. Então, o Papa diz no seu discurso de abertura, né, abertura ou convocação, não me recordo ao certo, João 23. Ele diz assim que é preciso que as verdades, né, de fé sejam ditas ao povo hoje, né, de uma maneira compreensível. Ou seja, as verdades, ele fala, as verdades que são imutáveis. Então, não se muda a verdade, mas se muda a maneira de dizê-la para que ela se torne, né, que as pessoas a compreendam hoje. Então, para essa ideia de comunhão, né, o Casper diz assim que no centro da crise, que há porque uma dificuldade nos primeiros 20 anos do Concílio Vaticano II, o conceito povo de Deus foi o que mais emergiu, né, no início do concílio, e porém teve um desvio, vamos dizer assim, de interpretação, segundo o Casper, né? Então ele fala que e o Papa Bento XVI também concordava com essa ideia, que há um isolamento do termo povo, né? E se leva a uma interpretação dessa palavra, né, povo, num viés, vamos dizer assim, mais
de sociedade. Então, não um viés bíblico. Então, o conceito de povo de Deus, né, mas interpretações que se fizeram dele, inclusive isolando da história da salvação e reduzindo a um conceito natural ou político, né? Então, forma uma nova, isso é uma outra interpretação. Se a gente tira a palavra povo do contexto em que ela foi provocada pelo concílio, né, um povo bíblico que tem uma experiência de Deus, que se sente povo a partir do momento que Deus salva e age na sua história, e você pegar um termo da sociologia, né, povo, né, pensando numa luta de classes, né, como Karl Marx vai falar, né, depois, né, que vai ser acusação contra a teologia da libertação. Então são duas palavras que têm origens e contextos diferentes. Se hoje a gente interpreta igual, a gente trai a proposta, né? Então, devemos refletir novamente sobre as fontes das quais a igreja vive. A palavra de Deus e os sacramentos. Então, a comunhão não se realiza de baixo, mas é graça, é dom. Comum participação, a única verdade, a única vida, o único amor que são comunicados por Deus por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo através da palavra do sacramento, diz então o nosso teólogo Walter Casper. Então é bíblica ainda a sua dimensão de koinonia. A palavra koinonia lá em Atos dos Apóstolos, né, significa comunhão, né, comúnio. Então ela é tanto comunhão como participatio, né, participação. E mais precisamente, participação aos bens da salvação concedidos por Deus. Participação ao Espírito Santo, à vida nova, ao amor, ao Evangelho, mas de maneira específica, participação à Eucaristia. O concílio fala da comunhão como participação à vida de Deus mediante a palavra e o sacramento, tendo a Eucaristia como ápice dessa participação. Então está na Unitate de Integratio 22, mediante a qual, na fração do pão eucarístico, participamos do corpo do Senhor e entramos em comunhão com Ele e entre nós. E o batismo como porta de acesso, né? E isso é abordado no capítulo anterior dessa minha dissertação do mestrado, então por isso está aparecendo aqui, né? O batismo como porta de entrada a fazer o povo fazer parte do povo de Deus é também porta e fundamento da comunhão eclesial, né? Então, eis, segundo Casper, o termo técnico de comunhão. O que seria para ele, então, a definição? Quando fala termo técnico, assim, a definição. A comunhão com Deus, mediada da palavra e do sacramento, leva à comunhão dos cristãos entre si e se realiza concretamente na comunhão das igrejas locais, dioceses, fundadas na Eucaristia. Temos, então, o que seriam os termos técnicos, né, da comunhão. Então, pensa bem, né, o que ele está dizendo quando fala em comunhão. Pela participação, então, no sacramento, na palavra, então a comunhão, né, como participação, né, participando da Eucaristia, né, do sacramento, batismo e Eucaristia, como principais. E palavra de Deus, os cristãos entram em comunhão entre si. E quando os bispos em comunhão entre si com as igrejas, nós estamos parte de um grande projeto de comunhão, porque estamos em comunhão com Deus por meio dos sacramentos e comunhão entre nós. Esse é o ápice da vida cristã, viver a comunhão entre nós e a comunhão com Deus, né, que foi o pecado de Adão que fez perder. Elaboração semelhante encontramos em Congar. A identidade da fé professada e dos sacramentos celebrados em comunidades locais relativamente autônomas funda precisamente a comunhão. Tá vendo? Esta se exprime em gestos de solidariedade entre os cristãos, entre as igrejas, entre os bispos, que representam ou personificam esta igreja. A comunhão entre as igrejas se atua na comunhão entre os bispos. Ou seja, se os bispos estão em comunhão, né, eles representam a sua igreja, né, diocese, sua igreja particular. Então, a diocese, então a igreja toda está em comunhão. Isso é a igreja universal. É toda a igreja, né, as igrejas locais, as dioceses, em comunhão, né, com o bispo de Roma.
Comunhão como participação e corresponsabilidade na igreja. O sínodo conclama ainda, né, toda a igreja comunhão, porque a igreja é comunhão, deve haver então participação e corresponsabilidade em todos os seus graus. Ainda que prossiga afirmando que essa participação deve ser entendida de maneira diferente em âmbitos diferentes, o sínodo articula com a eclesiologia de povo de Deus para retomar o princípio da participação e da responsabilidade de todos na igreja. O espírito de disponibilidade com o qual muitos leigos se colocam a serviço da igreja é de se contar entre os melhores frutos do concílio. Olha que bonito, né? O sínodo falando isso, né? Eu dizer assim, o que se nota de diferente, o que se percebeu do Concílio Vaticano II? A participação dos leigos, é o que o sínodo afirma. Então, a coisa mais bonita do concílio, o fruto mais bonito, dizer, do concílio, é afirmar, então, essa o entusiasmo, né, o amor com que os leigos começam a participar da igreja. Nisso se faz a experiência, de fato, de que todos nós somos a igreja. Então, a inserção do capítulo sobre o povo de Deus na Lumen Gentium, como vimos, então nos dá a chave de interpretação do papel, da missão e da importância dos leigos na igreja. Podemos falar de uma comunhão pelo batismo, o elemento comum a todos os cristãos que se realiza de modo mais eficiente pela participação aos sacramentos, especialmente da Eucaristia. Então, o capítulo 2, da Lumen Gentium, povo de Deus, ele traz à tona, então, a participação, o batismo, né, vamos dizer assim, melhor dizendo. Então, o batismo como fonte da dignidade, né, de todos os cristãos, porta de entrada para a igreja. A partir dali, né, todo cristão é chamado, por esse próprio batismo, a desempenhar o munus de sacerdote, profeta e rei. Então, o sacerdócio comum dos fiéis, junto com o sacerdócio ordenado, né, o ministro, sacerdócio ministerial do padre, formam uma comunhão, um a serviço do outro, um está ligado ao outro. Depois, né, o munus da profecia, todos, né, têm a missão, padre na igreja, de anunciar a palavra de Deus e ensinar, né, o magistério do ensino, né, delegado pelo bispo, e o povo de anúncio do evangelho, testemunho desse evangelho no mundo onde vive. E depois, né, o poder régio, né, a hierarquia que governa, né, as coisas de Deus, né, vamos dizer assim, né, tem a missão de governar, de cuidar, né, das coisas de Deus, sacramentos, e também, né, da responsabilidade administrativa dessas mesmas coisas, né, da igreja, do funcionário, né, de tudo mais, e o povo que deve reger sua vida, sua família, o mundo, né, nossos prefeito, governador, vereador, ou seja, nos ambientes onde eles são chamados a exercer o munus de governo, governá-lo conforme Cristo. Então, número 2 da Lumen Gentium, o capítulo 2 da Lumen Gentium, o povo de Deus, vai dar essa abertura à participação na igreja e que, de modo específico, né, com a doutrina do sensus fidei, que vem também do capítulo 2 da Lumen Gentium, número 10, né, a gente vai surgir lá, número 10, 11 e 12. Né, nós vamos ter o senso da fé do povo de Deus e o sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial. Então, esses dois temas vão nos ajudar a entender a missão dos leigos no mundo. E então, o sensus fidei, que é um senso da fé, né, de todo o povo de Deus, ele ajuda, então, depois a compreender que o povo é chamado a participar da igreja também nos processos de decisão. Ainda que não tenha enfrentado expressamente a questão da igualdade entre todos os fiéis, né, clérigos e leigos, né, ou seja, com um voto deliberativo, aquilo que nós estamos tentando caminhar para isso, né, com a sinodalidade, né, e não puramente consultivo, junto às decisões tomadas pelos diversos órgãos de direção instituídos na Igreja depois do Concílio em âmbito local universal. Né? Embora isso não tenha acontecido, o concílio expressou-se por meio da Constituição Sacrosanto Concílio,
o desejo de que os fiéis participem de maneira consciente, ativa e frutuosa, né? Isso não só na liturgia, mas em toda a vivência de igreja. Então, que nós tenhamos uma participação consciente no nosso papel, né, na devolução do dízimo, no ministrar dos sacramentos, participar da liturgia, participar das pastorais, né, ativo. Então, eu faço parte da igreja, eu sou a igreja, então eu tenho que me oferecer, eu tenho o dom, eu tenho o talento, eu tenho que colocar isso à disposição e isso ser frutuoso, né? A gente perceber que isso enriquece a comunidade, né? Dá frutos, porque a comunidade é viva, alcança seus objetivos, evangeliza, né? Outras famílias, outras casas, outras comunidades e por aí vai, né? Naturalmente que não podemos entender aqui como ativa, consciente e frutuosa apenas a participação então, nos ritos litúrgicos, mas sim em toda a vida da igreja. Então, essa nós somos chamados a viver. De modo, então, que os leigos pós-Vaticano II não aceitam mais serem apenas executores de decisões das quais não participaram da preparação, né, em inglês é o decision making, e nem tampouco da determinação, decision taking. Ou seja, estas aspirações justas dos leigos não rejeitam nem colocam em discussão a autoridade hierárquica. São, em vez disso, a óbvia aplicação do modelo eclesiológico da Igreja Comunhão, que exige uma participação ativa de todos os fiéis na missão da Igreja. Então, basicamente é isso, né? A gente deu uma aula, assim, são muitos conteúdos. Nós tivemos o curso de eclesiologia do ano passado, né? Onde a gente abordou todos esses temas de maneira separada, pudemos explorar melhor, né? Especialmente a participação dos leigos, né? Na igreja, como fruto do Concílio Vaticano II e fruto da eclesiologia batismal, né? Papa Francisco gosta de dizer assim, ó, todos entramos na igreja pela porta do batismo. Então não tem dignidade maior do que ser batizado, que ser filho de Deus. O resto são serviços. Então a gente vai entendendo, né, nossa missão a partir da nossa experiência batismal, né? Então todos somos chamados a contribuir, a participar, né, na igreja de alguma maneira, e o Espírito Santo suscita dentro do nosso coração, né? Aqui eu trago algumas referências, né? A minha dissertação de mestrado, né? Aquela coleção de cadernos do Concílio, né, Vaticano II, da CNBB, especialmente para essa aula de hoje, o número 1, 15, 16 e 17, né? E o livro que eu mostrei no início, que tem todas as constituições, né, do Concílio Vaticano II, os documentos, que a gente usou então a Lumen Gentium. Desejo que tenha sido frutuoso, né, para vocês essa aula, possa ter ajudado, né, no processo formativo de vocês. E qualquer dúvida podem mandar perguntas, questionamentos que a gente vai respondendo, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.